cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Podemos nos assentar. Caríssimos irmãos e irmãs, também aqueles que nos acompanham através das redes sociais, celebramos hoje na igreja a memória dos mártires brasileiros lá do Rio Grande do Norte, Santo André, Ambrósio e seus companheiros que deram a sua vida por causa da fé. E nesta ocasião, aqui nesta comunidade, celebramos o primeiro dia da nossa novena, que tem um tema muito importante, justamente porque estamos no ano vocacional. E o tema de hoje, que nos convida a refletir, é este de Maria, pedido que nós fazemos a ela, né? Ensinai-nos a compreender, a entender que a vocação é uma missão dada por Deus. Sim, dada por Deus, porque toda vocação vem de Deus. Deus é aquele que nos chama. A palavra vocação vem do termo latino vocare, chamar. E quem chama não somos nós, quem chama é Deus. E nós apenas respondemos. Então a vocação, que é um chamado de Deus, é também um envio, porque Deus nos chama sempre para alguma missão. E esta missão, a que hoje nos referimos, é especialmente a missão consagrada, ou seja, aqueles que, de modo especial, total e indiviso, se dedicam ao reino de Deus através do seu trabalho missionário, através da sua vocação, mas também toda a família, que também é uma vocação, é chamada a fazer isto, a obedecer ao chamado de Deus. E Maria certamente compreendeu perfeitamente o que significa isso. O chamado de Deus sempre compromete o chamado, aquele que é chamado. E esse compromisso que nós entendemos que Deus nos dá, deve envolver toda a nossa vida. Maria, ao receber a sua vocação, envolveu toda a sua vida, desde o primeiro instante que ela foi chamada. Maria, ao receber do anjo a notícia de que ela seria a mãe de Deus, a partir daquele momento, Maria fez uma pergunta apenas: como que eu vou fazer isso? Como eu posso fazer bem o que Deus me chama a fazer? Eu vou fazer, mas eu quero saber como que vai se dar isso. Eu não tenho homem algum, não uma dúvida ou uma incerteza a respeito do chamado da vocação que Deus lhe deu, mas principalmente para entender, sim, eu aceito ser a mãe de Deus, mas eu queria saber como que eu vou fazer isso, ou seja, eu quero entender como eu posso servir. A primeira resposta do homem à vocação de Deus é esta de Maria: como que eu vou fazer para cumprir bem essa missão, que eu já aceitei, essa vocação? E aí Maria nos ensina, então, primeira coisa é esta: Senhor, me ajuda a compreender como servir. E depois, em outra ocasião, Maria, nas bodas de Caná, nos dá mais uma orientação, uma compreensão melhor de como se dará também, ou como devemos responder à vocação.
E aí Maria diz àqueles empregados, assim como diz também a nós hoje: fazei o que ele vos disser, ou seja, escutai o Senhor. Então nós vamos vendo que Maria vai nos dando um discernimento a respeito da compreensão de que quando Deus nos chama, é uma missão. Primeiro, saber como fazer bem, assim como ela. Depois, fazer o que Deus mandar, o que Cristo nos diz. E assim nos convida a ir aos pés de Jesus, indicando que a oração é a maneira mais eficaz de fazer o que Jesus disser. Porque somente na oração é que eu vou realmente escutar o Senhor. E escutar o Senhor nos faz compreender o que Ele quer. Porque se a gente não presta atenção ao que Deus diz, ao que Deus fala, como eu posso descobrir o que devo fazer? Se a gente anda disperso, se na minha oração eu não estou atento para escutar, se na hora que eu estiver, por exemplo, na missa, e a palavra de Deus está sendo proclamada, se eu não tomar atenção a esta palavra, eu não vou entender o que Deus quer. E é preciso, então, dar atenção ao Cristo que nos fala na oração e também na compreensão da sua palavra. Assim vamos progredindo no entendimento desse chamado de Deus, que é para nós uma missão. E por último, não menos importante, é fazer o que Maria fez também. Fazer o que Jesus disser, mas também fazer o que Maria fez. O que Maria fez ao ouvir o chamado de Deus, ao saber que ela seria a mãe de Jesus, o Evangelho nos lembra, não o de hoje, mas Maria saiu apressadamente para servir a sua prima. Aqui vamos então compreendendo esses 3 passos, que são muito importantes para entender a vocação como chamado à missão. Eu preciso fazer alguma coisa. Primeiro, Senhor, como eu posso te servir? Segundo, fazer o que Ele nos disser, ir aos pés de Jesus na nossa oração e também na escuta atenta da palavra. E por fim, fazer como Maria, ir apressadamente, ou seja, quando eu descubro o que Deus quer de mim, eu não posso deixar para depois. Eu preciso fazer logo. Porque se eu ficar protelando, eu vou deixar de lado o meu compromisso com Deus. Por isso, ao descobrir o que Deus quer de mim, seja a vocação consagrada, seja a vocação matrimonial, seja visitar um doente, seja visitar os presos, seja fazer uma caridade, seja servir na igreja, em qualquer lugar onde Deus nos convida, eu não posso deixar para depois. Porque pode acontecer, conosco, que mesmo sabendo o que Deus quer, a gente vai deixando para depois. E aprendemos com Nossa Senhora, sair imediatamente, apressadamente para servir. Este é o itinerário que Maria nos ensina, entendendo toda a vocação de Deus como uma missão. E essa missão certamente nos compromete. E nos comprometendo, é preciso também que nós tenhamos uma firme decisão, como disse o Evangelho no dia de hoje. Jesus, diz o Evangelho, tomou a firme decisão. Jesus, que ao entrar no mundo disse: eu vim ao Pai para fazer a vossa vontade, uma vez que ele sabe que a vontade do Pai é que ele vá até a cruz e dê a sua vida, o Evangelho de hoje diz: Jesus tomou a firme decisão. Na tradução literal desta expressão,
do grego, traduz-se assim: Jesus endureceu a face, endureceu o rosto, ou seja, ele não vai voltar atrás, já está definido, é isso que eu vou fazer, não importa o que vai acontecer, porque os apóstolos não sabiam, mas Jesus sabia o que lhe esperava em Jerusalém. E aí o Evangelho diz: Jesus endureceu a face, tomou a firme decisão. É um jeito mais, como se diz, mais meloso de dizer, né? Tomou a firme decisão. Não, Jesus endureceu a face. Ele estava decidido, mesmo sabendo o que ele ia passar. E esta atitude de Jesus, entendendo a vontade do Pai para a sua vida, também hoje deve ser a atitude que a gente vai tomando diante das decisões importantes que a gente tem que tomar. Se você sabe o que tem que fazer, não fica deixando para depois. Se você sabe que você tem que corrigir um irmão, ajudar uma pessoa a tomar uma decisão importante, se você tem que corrigir o seu filho, sua filha, se você precisa tomar uma decisão de falar a verdade, não deixa para depois, não. Tem que fazer agora. Tomar a firme decisão de fazer aquilo que Deus te mandou, aquilo que Deus inspirou a você, e para onde Deus te manda. Porque se a gente não fizer isso, né, como Maria, como Jesus, se a gente for querer saber quais serão as consequências do sim, se a gente souber o que vem pela frente, as cruzes da vida, talvez a gente não vai enfrentar, mas é preciso tomar a firme decisão, endurecer a face e dizer: eu vou fazer. É isso que Deus me pede, é isso que eu quero fazer. Foi assim que Deus me chamou e para isso eu não posso mudar o caminho. Os mártires que hoje nós celebramos, Santo André, seus companheiros, sabemos o nome de apenas 30 desses mártires. Mas na história, né, dizem que são mais de 70 mártires que morreram porque tomaram a firme decisão ao saber que estavam na verdadeira igreja. Tomaram a firme decisão de dar a vida por aquilo que eles descobriram e por aquilo que eles acreditaram. Este sacerdote, Santo André, juntamente com Ambrósio, e todas aquelas pessoas que estavam naquela igreja, celebrando a Eucaristia, celebrando a Santa Missa, ao serem abordados pelos holandeses calvinistas, que lhes queriam obrigar a negar a sua fé, o que eles fizeram? Endureceram a face, tomaram a firme decisão de permanecer fiéis à igreja, fiéis a Jesus, fiéis à sua fé, mesmo sabendo que a consequência seria a morte. Mas é isso. Eu descobri a missão que Deus me deu lá naquelas terras do Nordeste, lá no Rio Grande do Norte, e ali, descobrindo a missão que Deus lhes deu, eles tomaram a firme decisão de não negar a sua fé. O que é que eles descobriram? Eles descobriram que toda a graça de Deus, que santifica a nossa vida, que salva a nossa vida, estava na Igreja Católica, que através dos sacramentos distribui a graça de Cristo, a graça que Cristo alcançou na cruz, é distribuída pela igreja através dos sacramentos, sacramentos que os calvinistas, juntamente com os luteranos, simplesmente
aboliram. Numa rixa com os sacerdotes, negaram a igreja, que não é dos sacerdotes, a igreja é de Cristo. O que o sacerdote distribui na igreja não é dele, é de Cristo. E por causa dessa rixa, querendo fundar a sua própria ideologia e igreja, não sei de que modo, eles simplesmente negaram os sacramentos e aí perderam. Perderam justamente aquilo pelo qual lutaram e morreram todos esses católicos ali do Rio Grande do Norte. Por isso, é preciso que a gente vá se convencendo cada dia mais de quem é Jesus, o que Ele deixou para nós através da sua igreja. O sacramento não é um passe de mágica. O sacramento é uma graça que cada dia eu posso receber. Graça que cada dia pode aumentar na minha vida e no meu coração, e que a igreja tem a missão de dispensar para os homens. Portanto, independente, do sacerdote, se você gosta ou não gosta dele, a graça não é dele. A salvação não é dele. A salvação é de Cristo. E Ele confiou a sua igreja. E nós não podemos abandonar essa igreja. Porque se eu abandonar essa igreja por causa de um sacerdote, talvez eu não goste dele, por causa de uma pastoral que não me acolheu, e por tantas outras razões que a gente às vezes vai dando para sair da igreja, porque às vezes a gente dá um monte de desculpas para deixar a igreja. Desculpas que muitas vezes não se sustentam, e lá no céu eu vou responder a Deus. Ele vai perguntar: por que você abandonou a igreja? Por que você me abandonou? Por que você deixou de receber toda a graça que eu conquistei lá na cruz por causa dessa situação? Não abandone a igreja de Cristo. É nela e unicamente nela que nós seremos salvos, porque somente a ela Cristo deu a graça que Ele alcançou na cruz. E somente ela pode distribuir. E esses santos, mais uma vez, tomaram a firme decisão de, assim como Cristo, fazer a vontade de Deus e ir até o fim. Assim como Cristo, que iria para Jerusalém para morrer, esses católicos permaneceram naquela igreja, porque sabiam que ali eles estariam cumprindo a vontade de Deus e certamente se salvando. Foi muito cruel a morte desses irmãos nossos. A tortura que eles passaram para permanecer fiel a Deus mostra que realmente a igreja, os sacramentos valem a pena. Ser fiel a Jesus vale a pena, porque o que eles passaram para dar o seu testemunho não é para a gente achar simplesmente como se fosse uma fantasia, mas foi verdade. Você já imaginou alguém pisar na sua cabeça e arrancar a sua língua da sua boca para você não falar de Deus? Talvez a gente nunca passe por isso. Você já imaginou alguém cortar o seu filho, bebezinho, pela metade na sua frente? Quanta crueldade foi feita com eles para negar que Deus, em Cristo Jesus, é o único Salvador e que a igreja tem nas suas mãos o poder de distribuir a graça de Deus. Talvez a gente seja importunado lá no trabalho, quando a gente faz o sinal da cruz e alguém fica ali nos desprezando e rejeitando. Mas a gente nunca, talvez, vai passar o que esses mártires passaram para testemunhar Jesus Cristo. Mas graças a Deus, que o testemunho deles, ao invés de diminuir o número de cristãos, foi aumentar. Porque, como dizia Tertuliano, o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. E a igreja no Brasil se alegra porque tem
homens e mulheres que foram capazes de fazer isso. E quem sabe um dia também nós, diante da perseguição, façamos a mesma coisa. Sejamos capazes de, convencidos de quem é Deus para nós e a importância do sacramento e da graça, a gente também tome a firme decisão de não ficar com medo de fazer o sinal da cruz, de não ficar com medo de dizer que é católico, que fala a verdade, que é honesto e que é justo. Não tenha medo, porque a opção que você faz de ser fiel a Deus te dará uma grande e bonita coroa no céu. É melhor receber uma coroa no céu do que o aplauso dos homens desta terra, porque nem sempre serão verdadeiros, mas a coroa que Cristo prepara para quem é fiel a Ele, a sua fé, certamente é muito mais gloriosa do que toda a glória deste mundo. Que Maria Santíssima nos ensine também que a nossa vocação é missão. E onde você estiver, você pode cumprir a sua missão, a começar por obedecer a Deus, mais do que obedecer aos homens. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.